E aí, beleza? Tudo certinho? Sam Marques aqui. E, bom, no vídeo de hoje eu vou dar um pouco mais de contexto, né, pra vocês sobre... Cara, esse ângulo ficou ruim. Mas vai assim mesmo, é o jeito. Foi o único ângulo que o celular ficou certinho. Eu não tenho suporte ainda, né? Então vai ficar assim mesmo, só essa vez, né? E bom, dando um pouco mais de contexto para vocês sobre a demissão, né? E o que é que tá acontecendo, o que é que eu tô fazendo da vida para contornar tudo isso, certo? Então, bom, fui demitido. Eu tava trabalhando há quase 2 anos na empresa como PJ, certo? Tem cara que no trânsito é complicado. E aí, mas o que é que acontece? Era um formato PJ disfarçado CLT. Isso é para vocês ficarem atentos aí, né, também. Tem um carro de som mesmo aqui na frente. Tchau. Então, tem para vocês ficarem atentos que tem muitos contratos hoje em dia que as empresas estão contratando PJ, porém no formato CLT, o que caracteriza a PJização, certo? Que era o que aconteceu comigo. Ou seja, você trabalha com horário definido, de 9 às 6, ou qualquer que seja o horário, que seja 8 horas por dia. Tem horários bem definidos, tinha até horário de almoço que você podia sair e tudo mais. O que mais? Você não pode sair sem avisar, por exemplo. Se você vai ao médico, você tem que dar satisfação. Se você vai precisar se ausentar, você vai dar satisfação. Você não pode tem aquele termo de exclusividade, né? Você não pode ter outro emprego. Isso no contrato vem dizendo. Só você pode prestar o serviço, né? Você não pode passar para terceiro se quiser. Enfim, é como se fosse um CLT igual, porém PJ. As empresas estão fazendo isso justamente para não pagarem os impostos ali que o PJ, que o CLT tem, né? Que a empresa paga pro CLT, que são impostos como o FGTS ali, paga uma parte pro INSS, enfim, 13º, férias, enfim, tudo isso que vocês já sabem, né? Então as empresas estão fazendo isso. Tem um salário um pouco melhor, né? Você recebe aquele salário integral sem desconto na folha de pagamento, mas em compensação geralmente não tem os benefícios. O CLT tem, como plano de saúde, às vezes o PJ oferece também plano de saúde, mas o que eu tava era só o salário, não tinha nenhum benefício com plano de saúde, Gimpass, que é normal as empresas darem também, enfim. Então é isso que aconteceu comigo, cara. Foi um contrato de PJ por quase 2 anos. Eu já tinha manifestado interesse, inclusive quando eu descobri que minha esposa estava grávida, de mudar para CLT para pegar o benefício do plano de saúde deles, né? Para cobrir nós 3, né? Minha esposa e meu filho junto. Mas aí eles negaram e colocaram barreiras, né? E fui demitido. Acontece que você não tem direito a nada quando sai. Não tive aviso prévio, inclusive. Então fui muito pego de surpresa, porque chegou lá e disseram: olha no teu e-mail e vê se chegou o distrato, né? E eu, caramba, o que foi que eu fiz tão errado, né? Eu tinha pedido, para contextualizar um pouco mais e dar a versão da história completa, eu tinha pedido um tempo
porque eu não tava me sentindo bem da mente, sabe? Eu nunca tirei férias, nunca tirei uma pausa. Só nesses intervalos quando tava buscando, né, um novo emprego. E tava mal da cabeça, sabe? Eu tava numa situação meio complicada lá uma situação pessoal meio complicada lá com minha família. E tinha pedido um tempinho pra colocar a cabeça no lugar, que eu não tava conseguindo ser produtivo mais no emprego, sabe? Eu sentava pra fazer e era muito penoso fazer a tarefa. Eu não tava com a cabeça certa, sabe? Eu tava com pensamentos ruins e de desistir e tudo mais. E, enfim, pedi esse tempinho pra me restabelecer, né? E tudo mais. E aí acontece que eles acharam ruim, né? Acharam ruim. E quando eu disse, voltei, tô disponível para trabalho, né? Tô disponível para trabalho ali no meio do mês de outubro. Eles não responderam nada, né? Ficou em silêncio. Passou uma semana e nada deles mandarem trabalho, ficou em silêncio, tudo certo. E aí eu já fiquei desconfiado, comecei a ficar mais ativo ali no LinkedIn, postando mais, tendo mais visibilidade ali pro meu perfil. Isso é coisa que eu vou falar depois. Mas enfim, acontece isso e chega a mensagem pra mim: olha, dá uma olhada no teu e-mail, vê se chegou o distrato. E eu nunca fiz questão assim de implorar, sabe? O que foi que aconteceu? Não faz isso, não, eu tenho família. Cara, eu não sou desse tipo. Tenho esse orgulho aí. Eu tenho que dizer que eu tenho esse orgulho de não ficar implorando nada. E bom, eu não assinei o distrato porque eu tinha trabalhado há algum tempo e eles não pagaram nada. Então o certo seria eles pagarem o tempo que eu fiquei disponível ali para trabalho em outubro, né? Desde o momento que eu avisei que estava de volta. Eu não tenho culpa se eles não me mandaram trabalho, mas eu estava ali disponível, sabe? E eles me pegaram de surpresa, eu não ia receber nada. Ou seja, outubro, chegou novembro agora, eu não tinha mais dinheiro, porque eu tô meio que vivendo de paycheck em paycheck, né? No caso, vivendo de salário em salário, eu tava, né? Porque tava pesado, eu tava me reestruturando agora. Tava com a construção da casa, tava com os gastos do parto, tava com um pouco dos gastos do casamento, que foi dividido com minha esposa. Então tinha muita coisa acumulada que a gente tava se livrando de algumas coisas agora no cartão, né? E aí acontece isso, né? Que eu tava dependendo desse salário agora pra pagar todas as contas de casa, fazer feira, enfim, tudo isso que vocês já sabem, né? E fui pego de surpresa nisso. Fiquei muito chateado lá com a empresa. Não assinei o distrato porque eles não pagaram o que deviam. E ficaram ameaçando lá de entrar na justiça e tudo mais. Então o que acontece? Eu fui atrás de um advogado. Pra gente ver o que é que poderia ser feito. E ele me explicou justamente essa situação do PJ, né? Da pejotização, que você pode entrar em ação judicial com a empresa. Já aconteceram casos que a pessoa ganhou e a empresa teve que pagar todo o tempo que ficou sem pagar. No caso, todos esses, como eu posso dizer, todos esses impostos, né? Ou seja, pagaria todos os 13º, as férias e acumulativo e todo o passado, né, que você ficou prestando serviço lá para a empresa. Isso dá um valor alto, né? E o advogado quis pegar a causa e a gente seguiu, né? Não sei como vai dar, porque sabe como é
a justiça, né, demora, nem conto com esse dinheiro, porque vai ser um dinheiro que nem sei quando vai vir e se vai vir. Mas é isso, dando um contexto geral sobre a história da demissão e de tudo mais, é isso, tá? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Eu só queria passar essa ideia para vocês e para vocês ficarem alertas em relação a isso de PJ, sabe? Que acontece muito no nosso meio de programadores, de designers e tudo mais. As empresas estão contratando como PJ, mas o modelo, se você ver o contrato e analisar, tá como se fosse um CLT comum, beleza? Então fiquem atentos a isso, que minha história sirva de lição para vocês, e é isso, beleza? Valeu, tchau, tchau.